Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo Inglês Rápido e no vídeo de hoje eu vou te mostrar quando usar o it em inglês. O pronome it pode significar ele, ela ou isto e ele é um pronome que causa muitas dúvidas em quem está começando a aprender inglês, principalmente no que se refere a quando utilizar o it nas frases. Isso porque, apesar de ele ter essa tradução básica, ele, ela ou isso, existem alguns casos onde ele não possui nenhum significado e isso acaba gerando muitas dúvidas. Então nesse vídeo eu vou te mostrar as três principais formas de utilizar o it e quando usar o it afinal em inglês. Mas antes de começar o vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal e se esse vídeo for útil para você, já deixa o seu like, tá bom? Então, bora pro vídeo. E a primeira forma de usar o it em inglês é para se referir a objetos e animais. Então, essa primeira forma de usar o it é com seu significado original mesmo, ou seja, ele, ela ou isso. Vamos ver alguns exemplos. I love your cat. It's very cute. Eu amo o seu gato, ele é muito fofo. Então o it aqui fazendo o papel de ele. Outro exemplo. I bought the book, but it wasn't new. Eu comprei o livro, mas ele não estava novo. No caso aqui novamente, it fazendo aqui o papel de ele. Outra forma que o it também pode ser usado é para se referir a substantivos de gênero neutro. Então é muito comum a gente ver o it sendo usado para se referir a bebês, por exemplo. Então aqui mais alguns exemplos. The baby is crying. It must be hungry. O bebê está chorando. Ele, ela deve estar com fome. Outro exemplo. We didn't make any noise near the baby because it was sleeping. Nós não fizemos nenhum barulho perto do bebê porque ele estava dormindo. Então, mais uma vez aqui, o it sendo aplicado como ele ou ela, quem sabe. A segunda forma de se utilizar o it em inglês é a que a gente chama de dummy it, que é conhecida também como it bobo. Então, o que acontece com essa forma de utilizar o it? Bom, em inglês, as frases obrigatoriamente elas devem ter um sujeito. E quando nós temos frases em português, por exemplo, onde o sujeito é inexistente ou impessoal, nós sempre devemos utilizar o it naquela frase. Alguns exemplos de frase em português sem sujeito é está quebrado, parece que vai chover, está chovendo. Então, nesses exemplos aqui, a frase ela não tem um sujeito. São exemplos de frase ali com sujeito inexistente ou impessoal. Então, qual que seria a nossa tendência a falar em inglês? A nossa tendência seria falar is broken, looks like it's going to rain, is raining today. Então, a nossa tendência natural, já que em português não tem nenhum pronome para indicar o sujeito nessas frases, seria falar igual a gente fala em português, certo? Só que, na verdade, essas frases aqui, elas estão incorretas, porque a gente precisa necessariamente acrescentar o it antes dessas frases. Então, o correto seria It's broken, it looks like it's going to rain, it's raining today. Então, sempre precisa ter o it aqui na frente do verbo. Então, esse it sempre deve estar aqui nas frases. Mais alguns exemplos aqui para você ver. It's very good to be here. É muito bom estar aqui. It's Friday today. Hoje é sexta-feira. It's raining today. Está chovendo hoje. It's always cold here. Está sempre frio aqui. Então o it nessas frases ele não significa absolutamente nada. E ele também não é traduzido para o português. Tanto é que no português a gente nem tem um equivalente ao it nessas frases. Ele é apenas um acessório obrigatório. Tem que ter na frase para ela estar correta em inglês. Por isso que ele é chamado de dummy it, o it bobo em inglês. Mais alguns exemplos para você poder ver bem. It takes a long time to get there. Leva um bom tempo para chegar lá. Outro exemplo. It's not a good idea. It doesn't make sense. It looks like he didn't sleep well last night. It's too cold outside. Is it a boy or a girl? Então, todas essas são frases. A terceira forma de utilizar o it é como objeto da frase. Por exemplo, I can't stand gossip. I hate it. Eu não suporto fofoca. Eu odeio. Então, nesse exemplo, em português, a gente não precisaria colocar esse it no final da frase. Só que em inglês, para que essa frase fique gramaticalmente correta, ela fique correta de se falar, a gente tem que colocar o it aqui no final. Ele não muda em nada ali o sentido da frase, mas ele precisa estar ali. Mas por que isso acontece? Bom, isso acontece porque em inglês, todo verbo transitivo precisa vir acompanhado de um objeto. E no caso desse objeto ser um objeto neutro, ou seja, que se refere a um objeto, um animal, nós vamos usar o it. Mas, Nathalie, o que é um verbo transitivo? Os verbos transitivos basicamente são verbos que precisam de um complemento para fazer sentido. Alguns exemplos de verbos transitivos são like, hate, love, lose, do, make, want, buy, find, bring, entre outros verbos. Mas talvez você se pergunte, mas como é que eu vou saber? Como que eu vou fazer para saber se esse verbo é transitivo ou se ele não é? Bom, a melhor forma que você pode fazer para saber
quando usar o it no final ou não, além de ver já com esses verbos que estão aqui que eu mostrei pra você, like, hate, love, lose, é você ir mantendo o máximo possível de contato com o inglês, sempre lendo, sempre ouvindo alguma coisa em inglês e ficar sempre atento em que situações que aparece o it, com que verbos que ele aparece, porque assim você vai aprender de uma forma muito mais natural. Vamos ver alguns exemplos então. I can't find my key. I guess I lost it. Eu não consigo encontrar a minha chave. Eu acho que eu a perdi. Então a gente não poderia falar simplesmente I guess I lost. Tem que ter esse it no final. Outro exemplo. I lost my key yesterday. I was in my room when I found it. Eu perdi minha chave ontem. Eu estava no meu quarto quando a encontrei. Outro exemplo. She doesn't like to work here, but I like it. Ela não gosta de trabalhar aqui, mas eu gosto. Então a gente teria a tendência de falar o quê? I like. Só que precisa ter esse it no final para que essa frase faça sentido. Outro exemplo. Do you like to study English? I do. Actually, I love it. Você gosta de estudar inglês? Eu gosto. Na verdade, eu amo. Então, nesse caso, a gente não pode simplesmente falar I love. A gente tem que ter esse it no final para que a frase faça sentido. Então, I do. Actually, I love it. O it, nesses casos, ele também é usado como uma forma de a gente não ficar repetindo sempre as mesmas palavras. Por exemplo, ao invés de a gente falar I study English every day, I really like to study English. Eu estudo inglês todos os dias. Eu realmente gosto de estudar inglês. A gente pode falar simplesmente I study English every day. I really like it. Eu estudo inglês todos os dias. Eu realmente gosto. Lembrando, é claro que a gente nunca pode usar o it para se referir a pessoas. Outra coisa que é importante também lembrar é que o plural de it é them. Outra coisa que é importante lembrar também é que o plural de it, nesses casos, é them. Então, quando nós estivermos nos referindo a um objeto no plural, nós usaremos o them ao invés do it. Por exemplo, I can't find my keys. I guess I lost them. Eu não consigo encontrar minhas chaves. Acho que as perdi. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. E também já deixe seu like para eu saber se esse vídeo foi útil para você. Então é isso, te vejo em um próximo vídeo.